Você já sentiu que, por mais que tente, nunca consegue vencer um narcisista? Cada palavra que você diz parece ser usada contra você. Cada gesto é interpretado da pior forma possível. E quando você decide ignorá-lo, é como se isso apenas desse mais força para ele te perseguir, te manipular e te testar. Mas e se houvesse uma maneira de ignorá-lo sem que ele percebesse? Narcisistas odeiam perder o controle. Eles precisam da sua atenção, da sua energia, da sua validação. Mas se você aprender a se esquivar de maneira estratégica, eles vão perdendo o interesse sem nem mesmo entender o porquê. É como tirar o oxigênio de uma chama até que ela se apague sozinha. Se você já tentou cortar laços e foi puxado de volta, se já tentou se defender, mas saiu da conversa ainda mais confuso e esgotado, se já se sentiu preso em um ciclo sem fim de manipulação e desgaste emocional, então este vídeo é para você. Hoje eu vou te mostrar 7 formas de ignorar um narcisista sem que ele perceba, para que você finalmente consiga recuperar sua paz, sem precisar entrar em discussões, sem virar alvo de retaliação. E o mais importante, sem dar a ele o que ele mais deseja, a sua energia. Então, fique comigo até o final, porque cada técnica que eu vou te apresentar pode fazer toda a diferença para que você consiga sair desse jogo de uma vez por todas. E antes de começarmos, quero te fazer um pedido importante. Se inscreva no canal. Aqui eu trago conteúdos semanais que podem mudar sua forma de enxergar e lidar com situações que drenam sua energia. E se este tema ressoa com você, deixe o seu like, porque isso mostra que mais pessoas precisam ter acesso a esse conhecimento. Isso faz com que o YouTube entregue esse conteúdo de extrema importância a mais pessoas que, assim como você, estão neste exato momento necessitando de ajuda. Sua interação faz toda a diferença na propagação dessa filosofia que nos ensina a viver com mais equilíbrio e clareza, focando em como aplicar os princípios do estoicismo para lidar com o narcisismo e outras influências tóxicas. Escreva nos comentários a seguinte frase: eu escolho minha paz acima de tudo. Isso não é apenas uma frase, é um compromisso consigo mesmo. Um lembrete de que você tem o direito de viver sem ser manipulado, sem ser controlado, sem ser desgastado. Estratégia número 1. Utilize a técnica da pedra cinza. Você já tentou ignorar um narcisista, mas percebeu que isso só o deixou mais agressivo, insistente ou manipulador? Como se, de alguma forma, ele sentisse que estava perdendo o controle e precisasse dobrar os esforços para te puxar de volta. Isso acontece porque, para um narcisista, qualquer emoção sua, seja raiva, tristeza, culpa ou até frustração, é uma vitória. Se você grita, chora ou tenta explicar seu lado, ele se alimenta disso. Se você reage de qualquer forma intensa, ele sente que ainda tem poder sobre você. Mas existe uma estratégia que pode mudar completamente essa dinâmica. Ela se chama técnica da pedra cinza. Pense por um instante. O que acontece quando alguém tenta brincar com uma pedra? Nada. A pedra não reage, não se emociona, não responde ao estímulo. Ela simplesmente existe, sem oferecer nenhum tipo de interesse ou retorno. Agora, imagine que você se torna essa pedra diante do narcisista. Ele solta uma provocação, esperando que você rebata. Você responde de forma monótona e sem emoção. Ele tenta criar uma situação dramática para prender sua atenção. Você age como se aquilo não tivesse impacto algum sobre você. Ele insiste em discussões intermináveis para te desgastar. Você dá respostas curtas e neutras, sem se aprofundar e sem demonstrar qualquer envolvimento emocional. Com o tempo, algo interessante acontece. Ele começa a perder o interesse. Se o narcisista não consegue extrair emoção, não consegue te manipular. Ele precisa de reações para validar o controle que exerce sobre você.
Mas quando você se torna indiferente, ele começa a perceber que não há mais nada para sugar. Isso significa que ele vai desistir de imediato? Nem sempre. No começo, ele pode testar ainda mais seus limites, buscando novas formas de te provocar. Mas se você se mantém firme, algo dentro dele começa a mudar. Ele percebe que você não é mais o mesmo, que aquelas antigas táticas não funcionam mais, que por mais que tente, ele não consegue mais te prender no jogo emocional que antes era tão eficiente. E então acontece algo poderoso. Ele se afasta. A técnica da pedra cinza é um escudo silencioso, mas extremamente eficaz. Ela não apenas protege sua paz, como também devolve a você o controle sobre suas emoções. Lembre-se, um narcisista só tem poder sobre você enquanto você der a ele algo para consumir. Quando você se torna entediante para ele, você se liberta. Estratégia número 2. Demonstre indiferença emocional. O narcisista vive de reações. Ele precisa ver que suas palavras têm impacto, que suas provocações te afetam, que ele ainda tem controle sobre suas emoções. Por isso, quando ele percebe que algo te incomoda, ele insiste. Ele repete, ele aperta aquela ferida até que você reaja. E quando você reage, quando se defende, se irrita ou tenta explicar, ele vence. Porque o objetivo dele nunca foi resolver nada. O objetivo sempre foi te desestabilizar. Então, como desarmar um narcisista sem que ele perceba? Demonstrando indiferença emocional. Se ele te provoca, não reaja. Se ele tenta te fazer sentir culpado, não se explique. Se ele usa ironia ou sarcasmo, não se ofenda. Responda com calma, sem emoção. Como se ele estivesse falando sobre algo irrelevante, sem importância. Ele diz, nossa, você realmente não sabe fazer isso, né? Você responde, pode ser. Ele provoca, eu nunca vi alguém tão sensível quanto você. Você responde, talvez. Nada desmonta mais um narcisista do que perceber que suas palavras já não têm mais poder, porque no fundo ele não quer uma resposta. Ele quer sua energia. Ele quer ver sua expressão mudar, sua postura se alterar, seu tom de voz subir. Mas quando ele percebe que você continua no controle, que não há nenhuma emoção para ele explorar, ele perde o interesse. Isso não significa que será fácil no início. O narcisista pode intensificar suas tentativas, tentando forçar uma reação sua. Mas com o tempo, quando ele vê que não consegue mais extrair nada de você, ele se frustra e procura outra fonte de atenção. E esse é o momento em que você finalmente se liberta. Estratégia número 3. Use respostas vagas e ambíguas. Você já sentiu que um narcisista está sempre tentando obter informações sobre sua vida? Ele faz perguntas aparentemente inofensivas, mas que no fundo servem para medir seu comportamento, entender sua rotina e encontrar brechas para manipular você. Talvez ele pergunte, o que você vai fazer no fim de semana? Se você responde com detalhes, como vou sair com amigos no sábado e depois visitar minha família no domingo, você entregou tudo o que ele queria. Agora, ele pode usar essa informação para aparecer de surpresa, criar conflitos ou até fazer comentários para te desestabilizar. Mas e se, em vez disso, você responder de maneira vaga e ambígua? Algumas coisas. Nada demais. Ainda estou vendo. De repente, ele não tem mais controle sobre o que você vai fazer. E isso incomoda profundamente um narcisista. Porque aqui está a verdade. Narcisistas precisam de informação para manipular. Sem acesso ao que você pensa, sente ou planeja, eles perdem a vantagem. Isso não significa que você deve ser rude ou distante. Pelo contrário, a ideia é que suas respostas sejam neutras e superficiais, sem alimentar a curiosidade dele. Se ele insiste perguntando, mas o que exatamente você vai fazer? Você pode simplesmente repetir, coisas minhas, depois eu vejo.
E se ele tentar te pressionar dizendo, nossa, por que esse mistério todo? Apenas sorria e mude de assunto. Você não deve explicações. Não precisa justificar suas escolhas. O silêncio e a ambiguidade são armas poderosas quando usadas corretamente. E lembre-se, um narcisista não está realmente interessado no que você vai fazer. O interesse dele está em como ele pode usar essa informação para influenciar sua vida. Se você para de fornecer os detalhes, ele perde o controle. Estratégia número 4. Diga que precisa sair ou desligar. Já aconteceu de você se ver preso em uma conversa desgastante com um narcisista, sentindo sua energia ser drenada a cada palavra? Talvez seja uma discussão sem sentido, uma cobrança manipulativa ou até um ataque disfarçado de preocupação. E mesmo sabendo que não levará a lugar nenhum, você permanece ali, tentando se explicar, tentando se defender, tentando manter a calma. Mas aqui está a verdade. Quanto mais tempo você dá para um narcisista, mais controle ele tem sobre você. Ele se alimenta da sua atenção. Quanto mais você escuta, responde e se envolve, mais ele se fortalece. Por isso, uma das formas mais eficazes de ignorar um narcisista sem que ele perceba é saber quando sair da conversa. Não precisa ser um confronto. Você não precisa levantar a voz, bater a porta ou cortar relações de forma abrupta. Basta algo simples e educado, mas firme. Tenho um compromisso agora, depois falamos. Preciso sair, nos falamos depois. Agora não posso continuar essa conversa. Isso quebra a expectativa dele. Ele estava pronto para um embate, esperando sua reação emocional. Mas em vez disso, você simplesmente desaparece da cena. Se for uma ligação, diga calmamente que precisa desligar. Se for uma conversa pessoalmente, finalize com naturalidade e saia. E talvez você esteja se perguntando, mas e se ele insistir? E se ele disser que é urgente? Seja consistente, repita com tranquilidade. Depois falamos. Porque a verdade é que para um narcisista, tudo é sempre urgente. Mas essa urgência só existe porque ele quer controlar seu tempo e sua atenção. E quando você aprende a encerrar conversas desgastantes antes que elas tomem conta de você, algo poderoso acontece. O narcisista percebe que já não tem mais o mesmo efeito sobre você. Estratégia número 5. Fale menos sobre você. Você já percebeu como um narcisista faz muitas perguntas sobre sua vida? Ele quer saber o que você pensa, sente e planeja. Mas não se engane, ele não está perguntando por interesse genuíno. O narcisista coleta informações para te manipular. Ele observa suas reações, descobre seus pontos fracos e usa isso a favor dele. Talvez ele pergunte sobre seu trabalho, mas não para te apoiar, e sim para minimizar suas conquistas. Talvez queira saber sobre sua vida pessoal, mas apenas para encontrar brechas onde possa interferir. E então, quando você menos espera, algo que você contou de forma inocente é usado contra você. É aquele comentário que te desestabiliza, como por exemplo, você ainda está naquele emprego que você disse que não gosta? Ou então, parece que seu relacionamento não está tão bem assim, né? Ou até mesmo, você disse que queria mudar de vida, mas continua no mesmo lugar. O que parecia apenas uma conversa casual, na verdade, era um jogo onde ele reunia peças para te enfraquecer. Por isso, uma das formas mais eficazes de se proteger é falar menos sobre você. Não precisa ser frio ou distante, mas aprenda a compartilhar apenas o essencial. Se ele perguntar sobre sua vida pessoal, seja vago. Está tudo bem, seguindo o fluxo. Nada de novo, tudo tranquilo. Se ele insistir em detalhes, vire a conversa para outro lado. Pergunte sobre algo neutro. Dê respostas genéricas. Não alimente a curiosidade dele, porque quanto menos ele souber, mais difícil será te atingir.
E aqui está um detalhe importante. O narcisista odeia não ter acesso à sua vida. Ele precisa sentir que tem controle sobre você. Quando você restringe o que compartilha, ele se frustra, mas não pode te acusar de estar ignorando. Afinal, você está respondendo, só não da forma que ele gostaria. Estratégia número 6. Espelhe o comportamento dele. O narcisista está acostumado a estar no controle. Ele manipula, provoca e desestabiliza, esperando que você reaja exatamente como ele planejou. Mas e se, em vez de reagir emocionalmente, você simplesmente espelhasse o que ele faz? Essa técnica, chamada espelhamento estratégico, consiste em devolver ao narcisista o mesmo tipo de comportamento que ele usa contra você. Por exemplo, se ele te interrompe constantemente, você também o interrompe. Se ele responde de forma vaga, responda da mesma forma. Se ele muda de assunto para evitar uma conversa desconfortável, faça o mesmo. Isso cria um efeito desconcertante, porque pela primeira vez ele sente o que os outros sentem quando lidam com ele. Imagine que o narcisista diz: "Você nunca me escuta." Em vez de se justificar ou tentar argumentar, você pode simplesmente dizer: "Engraçado, eu ia dizer o mesmo sobre você." Se ele disser algo sarcástico como: "Ah, que incrível sua decisão, tenho certeza de que vai dar super certo." Você pode devolver com um tom neutro: "Fico feliz que pense assim." Ao espelhar o comportamento do narcisista, você não apenas tira dele a sensação de controle, mas também mostra que não está disposto a participar do jogo emocional dele. Isso o deixa desconfortável, porque ele percebe que suas táticas não estão funcionando como de costume. Mas atenção, essa estratégia deve ser usada com cautela. Se você estiver lidando com um narcisista agressivo ou perigoso, o melhor caminho pode ser o distanciamento silencioso. Estratégia número 7. O poder do silêncio estratégico. O narcisista precisa de sua reação para se sentir no controle. Seja através de ataques sutis, críticas disfarçadas ou manipulação emocional, ele sempre espera que você responda. Mas o que acontece quando você não reage? O silêncio pode ser sua maior arma. Não um silêncio qualquer, mas um silêncio estratégico. Imagine a cena. O narcisista faz um comentário provocativo, esperando que você se justifique ou fique na defensiva. Em vez disso, você simplesmente olha para ele, mantém uma expressão neutra e não diz nada. Ou talvez você dê um leve sorriso, como se o que ele disse não tivesse nenhuma importância. Esse silêncio tira todo o poder dele, porque o que mantém o narcisista no controle é sua resposta emocional. Agora pense, quantas vezes você caiu em discussões intermináveis, tentando se explicar? Quantas vezes tentou convencer um narcisista de que suas intenções eram boas e adiantou alguma coisa? Quando você opta pelo silêncio estratégico, você manda uma mensagem poderosa. Suas palavras não me afetam, você não tem poder sobre mim. E isso é algo que o narcisista detesta, porque ele percebe que perdeu a habilidade de te controlar. Mas atenção, esse silêncio não significa que você está se submetendo ou engolindo tudo. Pelo contrário, você está se posicionando sem gastar sua energia. Se precisar sair de perto, saia. Se precisar encerrar a conversa, faça isso sem justificativas. Mas nunca entre no jogo emocional que ele quer que você jogue. À medida que nos aproximamos do final deste vídeo, é importante reforçar um ponto crucial. Ignorar um narcisista sem que ele perceba é, na verdade, um exercício de autocontrole e sabedoria emocional. Não se trata de ignorá-lo com raiva ou ressentimento, mas de não alimentar o jogo dele. Quanto mais você se mantiver tranquilo e centrado, mais difícil será para ele obter as reações que tanto deseja. Ao retirar a sua energia emocional, você toma o controle da situação
sem precisar de confrontos ou desgaste. Agora pare e reflita. Quantas vezes você se viu entrando no jogo do narcisista, respondendo impulsivamente e alimentando um ciclo interminável de manipulação e desgaste? O verdadeiro poder está em não permitir que as palavras e ações dele afetem o que você sente e pensa. Isso é o que faz toda a diferença. Agora é a sua vez. Qual dessas estratégias mais ressoou com você? Você já tentou ignorar ou reduzir a energia dada a um narcisista antes? Quais foram os resultados? Quero ouvir a sua experiência. Compartilhe nos comentários como você lida com as manipulações emocionais em sua vida. O que você tem feito para manter a paz diante de pessoas manipuladoras? Se você sentiu que este vídeo fez a diferença e trouxe insights valiosos sobre como lidar com narcisistas e manter o controle emocional, não perca os próximos conteúdos. Inscreva-se no canal, ative as notificações e faça parte dessa importante caminhada de autoconhecimento. Aqui, vamos juntos aprender a viver com mais sabedoria, equilíbrio e coragem diante dos desafios do mundo moderno. Lembre-se, o poder de se libertar dos jogos emocionais sempre estará em suas mãos. Nos vemos no próximo vídeo.